Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Podemos assentar. Terceiro domingo do tempo comum. Estamos no início do ano litúrgico, são 33 domingos ou 34, e estamos no terceiro. E nesse passo de início, os evangelhos que nos são apresentados durante esses dias, durante esse mês, são todos evangelhos que apresentam o início da obra de Jesus. Então começamos pelo batismo, vemos o batismo de Jesus, depois vimos João Batista, o testemunho de João Batista, apontando Jesus como o Cordeiro que tira o pecado, mas também aquele que batiza com o Espírito Santo. E agora o evangelista dá um passinho a mais. Depois de apresentar um pouco quem é este Jesus, porque até então Jesus é um desconhecido, ele começou agora a andar pela Galileia, até então ele era um mero desconhecido. Agora o evangelista se concentra em duas coisas. O evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. O evangelista primeiro se preocupa em apresentar, de modo resumido, como se fosse numa sinopse, ele se preocupa em apresentar o conteúdo da pregação de Jesus. E o conteúdo da pregação de Jesus, de modo assim bem, como se fosse um título, está no versículo 17 do Evangelho. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Veja, Jesus começou, estamos no início, então ele começou a sua pregação dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Vamos repetir? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, qual é o conteúdo da mensagem de Jesus? O reino dos céus está próximo. Quando a gente diz reino, é preciso pensar que o reino
é o Senhor, é Deus. Portanto, o reinado de Deus. Jesus está pregando o reinado de Deus. Para isso ele convida o povo à conversão. Convertei-vos. E ele realiza sinais para que as pessoas creiam. Então o versículo 23 diz assim: Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Jesus realiza sinais para que as pessoas creiam, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas busquem viver o reinado de Deus. Essa é a primeira parte do evangelho de hoje. A segunda parte, o evangelista dá um passinho a mais nesse contexto de inícios da obra do ministério de Jesus. Ele apresenta um elemento a mais. Ele apresenta como Jesus começou a chamar os seus apóstolos. Então, depois de apresentar o conteúdo central, que vai ser destrinchado capítulo após capítulo do Evangelho, agora Jesus, o evangelista, começa a narrar como Jesus chamou os primeiros 12, que depois serão chamados de 12 apóstolos. Então nós temos aqui, de maneira breve, o chamado de 4 discípulos de Jesus. Mas a ênfase do texto de hoje não está tanto no chamado, está na resposta que os discípulos deram. É impressionante ver como os 4 responderam. Diz o versículo 18: quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos. Então no primeiro momento ele encontra os 2 primeiros. E é claro, Pedro é o primeiro. Não é à toa que nós chamamos que Pedro é o príncipe dos apóstolos, porque ele é o primeiro, é o principal. Então primeiro Jesus chama esses 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Queridos, preste atenção nisso. Eles estavam trabalhando, eles viviam da pesca, eles precisavam do peixe para ter o pão. Se tirasse a pesca, esses homens seriam desempregados. E você sabe o que acontece com um pai de família quando é desempregado? Esses homens eram pescadores. De repente aparece um belo de um desconhecido, porque Jesus não era conhecido, ele estava no início, não tinha começado a pregar, ninguém sabia quem ele era. Aparece um belo de um desconhecido, vê eles pescando, chega perto deles e disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O mais impressionante está no versículo seguinte, versículo 20. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Tem noção disso? Imediatamente. Não foi o tipo de coisa: quem é você? O que você quer? Ou então: espera aí um pouquinho que eu vou lá em casa, vou avisar o pessoal lá de casa. Jesus, esse horário não dá, eu estou trabalhando, deixa para depois. Imediatamente deixaram as redes. E o evangelista não para aí. O evangelista insiste nessa ideia. E se ele insiste é porque a mensagem é essa. A força do evangelho de hoje está nisso. Diz os versículos seguintes: caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois que eram também o quê? Pescadores. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João estavam na barca com o seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. E pasmem,
eles imediatamente deixaram as redes. E aqui o evangelista dá uma pitadinha mais picante aqui ainda, porque ele diz que eles deixaram imediatamente as redes e deixaram também o seu. Imagina você, se esse pai dependia desses dois filhos. A gente não sabe a idade do Zebedeu, mas provavelmente esses dois filhos trabalhavam para o pai devido à idade avançada do pai, e aquele pai precisava desses dois filhos, e eles imediatamente largaram a rede, largaram o pai e seguiram Jesus. Queridos, esta resposta desses quatro devem falar algo ao nosso coração. A resposta que eles deram, e sobretudo a maneira imediata de responder ao Senhor e segui-lo, sendo que ele era apenas um desconhecido. Essa resposta deles retrata uma mudança radical. Eles não iam mais pescar, não pelo menos peixes. Jesus disse a eles: eu farei de vocês pescadores de pessoas. Eles mudaram agora radicalmente a sua doutrina, não colocaram condições para isso, simplesmente responderam ao Senhor. Portanto, esta palavra quer também nos inspirar, quer falar da necessidade de que você responda ao Senhor. E quantas vezes o Senhor tem falado a você e você tem colocado pretextos, tem querido deixar para depois, responder depois, atender depois. Esse texto do Evangelho nos fala da necessidade de responder imediatamente ao Senhor. E este imediatamente não significa apenas imediatamente como sinônimo de instantaneamente, agora. Não é só isso, também isso, mas não só isso. Imediatamente significa sem mediações, imediatamente. Fazer uma coisa com mediação é fazer uma coisa imediatamente. Imediatamente é não colocar mediações, não fazer média, não colocar obstáculos, não colocar pretextos, não dar desculpas, do tipo: se sobrar tempo eu vou seguir Jesus, se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu vou rezar, se der tempo eu vou ler a Bíblia. Isso é colocar mediação. O tempo, como a se der, é um pretexto para não responder imediatamente. Portanto, hoje a palavra te convida a responder imediatamente, sem mediação, sem obstáculo, responder ao chamado de Jesus e segui-lo. Os dois, ou os quatro, seguiram Jesus, e a partir do momento que eles deram essa resposta, eles se tornaram discípulos. E aqui está o convite de hoje: ser discípulo. O Senhor te faz o mesmo convite: venham me seguir. E Ele espera que você responda imediatamente, segui-lo por toda a tua vida. Veja, o convite é que você siga o Senhor como discípulo. Jesus, fazer uma pergunta: por acaso Jesus convidou esses quatro para celebrar a missa com Ele apenas uma vez por semana? Foi para isso que Jesus chamou? Tipo assim: olha, vocês venham, que uma vez por semana a gente vai se reunir para a fração do pão. Depois vocês estão livres o resto da vida de vocês. Foi para isso que Jesus os chamou? Não.
Jesus o chamou para quê? Para ser discípulo, para segui-lo. Celebrar faz parte, mas celebrar é uma parte daquilo que significa ser discípulo de Jesus. Portanto, Jesus está chamando para além disso, para além de vir à missa uma vez por semana. Meu querido, você acha que ir à missa uma vez por semana é tudo aquilo que nós podemos responder ao Senhor? E o resto da sua vida? Vir à missa uma vez por semana é obrigação do católico. Todos nós católicos estamos obrigados a participar da missa uma vez por semana, no domingo. Guardar domingos e festas é o terceiro mandamento da lei de Deus. Vir à missa uma hora e meia por semana é uma obrigação. Além disso, o Senhor nos chama a sermos discípulos. Portanto, Jesus quer para o nosso tempo uma igreja de discípulos. Jesus quer que a paróquia Santo Antônio seja uma paróquia de discípulos, não de pessoas que frequentam a missa uma vez por semana. É mais do que isso, uma paróquia de discípulos, de pessoas que o seguem de verdade por todos os dias de suas vidas. Talvez no seu coração haja uma pergunta: como é possível fazer isso? Como se é discípulo? O que faz um discípulo? Como eu posso me tornar um discípulo? Felizmente, meus irmãos, a nossa paróquia tem um caminho de discipulado, um caminho onde você aprende a ser discípulo, um caminho onde você não faz coisas na dimensão do fazer, um caminho onde nós nos reunimos apenas para ser discípulos e construir a comunhão entre os irmãos. Me refiro às pequenas comunidades. A pequena comunidade, o que é? Pequena comunidade, o nome diz pequena, porque é um grupo pequeno de pessoas. Pequena comunidade. A palavra comunidade significa comum unidade, pessoas que estão em comum união, irmãos, pessoas que aprendem a estabelecer laços de fraternidade umas com as outras. Isso não acontece na missa. Isso é importante, que haja a pequena comunidade, porque os laços de comunhão a gente não estabelece na missa. Veja bem, quem está sentado no primeiro banco estabelece laços enquanto celebra a missa com quem está lá no último banco, sendo que não conversa, não fala, não ouve, sequer sabe quem está lá. Existe aqui um estabelecimento de laço de comunhão entre quem está no primeiro e no último banco? Existe laço? Existe aqui pessoas se ouvindo e se falando? Sim ou não? Não. Mas por quê? Porque a missa é assim, a missa é o momento de celebrar, é o momento de estar unidos, de alguma maneira a gente está unido, mas nós não estabelecemos laços, sequer nós sabemos quem está na missa, sequer conhecemos quem são esses que estão espalhados pelos bancos. Então, a igreja precisa de um segundo momento onde as pessoas se sentem, não para fazer alguma coisa, mas para se ouvir, para falar, para rezar juntos, para partilhar a vida, para ouvir o Evangelho juntos. Assim constrói comunidade. Então esse segundo momento da vida cristã é o momento do discipulado, é o momento da fraternidade. E nós temos em nossa paróquia já 3 grupos de pequena comunidade, pessoas que se encontram uma vez por semana para fazer juntos esse caminho de discípulo, construindo entre si a comunhão fraterna tão desejada pelo Evangelho. É esse o caminho que Jesus chama, não somente esses 3 grupos de pessoas, mas Jesus chama a você também, porque você também é chamado a ser discípulo dele. Você também é chamado a ser membro de uma comunidade de pessoas. Queridos, diante deste Evangelho,
Cada um hoje poderia se perguntar: eu reconheço que Jesus também me chama? Você já entendeu isso para a sua vida? Que Jesus chama você para ser discípulo dele? Ou você continua achando que seguir Jesus é apenas vir na missa uma vez por semana? Jesus te chama a algo maior do que isso, porque a missa é importante, é o cume da nossa celebração, mas além disso nós precisamos cuidar da comunhão, ser irmãos, caminhar como discípulos. Eu reconheço que Jesus também me chama. Como eu vivo a minha vida de católico? Como os discípulos queridos, hoje Jesus te chama e espera de você uma resposta. Talvez você tenha que deixar para trás a rede, talvez você tenha que deixar para trás até laços familiares, não abandoná-los, mas colocar em segundo lugar. Eles deixaram as redes para trás, significa que eles deixaram para segundo lugar o seu trabalho, eles deixaram os pais, eles colocaram para segundo lugar os pais. Hoje Jesus te chama. Talvez você precise abandonar as redes, talvez você precise abandonar até mesmo os laços que te impedem. E a resposta que o Senhor quer é imediata, sem colocar condições, do tipo: se o Senhor me der saúde, eu vou. Se o Senhor me der um emprego, eu vou. Se eu fosse mais jovem, eu iria. Será que Jesus não chama uma pessoa idosa? É isso? Será que os idosos não podem seguir Jesus? A pessoa fala assim: eu estou muito velha, padre. Eu estou muito velho, padre. Quer dizer que Jesus não chama velho? Jesus chama você. E a resposta que Ele espera de você é imediata. No final da missa, nós teremos uma proposta para que você coloque em prática essa palavra de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a fé conforme o folheto litúrgico, versão mais longa. Creio em um só Deus, Pai,